Olá para você que acompanha o nosso canal no quadro SNTV. Eu estou do lado aqui do Gilberto Laurindo, que é empresário muito conhecido aqui no Amapá e pela primeira vez está se candidatando, vai disputar o Senado pelo Patriota. O Gilberto já foi presidente da Associação Comercial, da Junta Comercial do Amapá, enfim, tem uma militância à frente de algumas entidades, aí, um histórico já, mas é a primeira vez que você está se candidatando para um cargo eletivo, Gilberto. Que novidade é essa? Pela primeira vez. Eu nunca me imaginei... Pré-candidato ao Senado. Eu nunca me imaginei candidato, pré-candidato, entrar no processo eleitoral. Nunca me enxerguei assim. Mas sempre militei na política, né? Desde o tempo da universidade, no centro acadêmico, eu já era membro da política, tempos de fazer campanha já para prefeito de Curitiba em 85, Foz do Iguaçu, que é a minha terra. Isso data de 35, 38 anos para trás. E sempre tive envolvimento. Aqui no Amapá sempre participamos da política, eu era do PMDB, fui membro até da executiva do partido, participava de campanha, coordenava a campanha aí dos companheiros nossos e sempre tive envolvido, mas nunca me vi candidato e imaginei que eu nunca seria candidato. Mas você sempre foi um cara de direita? Sempre se considerou de direita? Eu sempre fui de centro-direita, eu nunca fui de esquerda, nunca militei na esquerda. Nunca votou no Lula? Nunca votei no Lula, nem pensei nisso. Pois é, nos anos 80 você chegou a fazer campanha para quem então? Ali naquela final dos anos 80, que era o Lula versus Collor, mas tinha também o Afif Domingos. Naquela eleição no primeiro turno votei no Afif, que era PL na verdade, lá no Imposto Único. Depois, no segundo turno, óbvio, votei no Collor. Né? Já era centro-direita? Sim, já do lado direito, do outro lado já estava o Lula. E o que um senador, na tua opinião, pode fazer? Você tem essa pegada, você é profundamente ligado ao setor econômico. Né? Isso. Já foi presidente da Associação Comercial. O que um senador pode fazer pelo desenvolvimento econômico? A nossa agenda é o processo de desenvolvimento macroeconômico e econômico, de modo geral, nas atividades produtivas do Estado. Para contextualizar quem está acompanhando e te conhecendo a partir de agora, o Gilberto Laurindo foi um precursor, um pioneiro aí da produção de arroz em escala industrial aqui no Amapá, com a fazenda, com a marca própria, né, que era Tianice, não é isso? Tianice, isso. Era um arroz bom e não tá produzindo agora? Hoje todas as atividades estão paralisadas, inclusive a nossa. E a área de indústria, então, a última era de farinha de trigo que tinha aí. Em vez de nós ir para o campo, controlar as queimadas através do plantio, que é a única forma, viu, Naf, de controlar a queimada, que é a maior queimada contínua do mundo, talvez chegue a 2 milhões de hectares, do Jari ao Cabo Orange, só tem uma forma de controlar, que é plantando, cultivando a área. Esse povo tem a posse, desde o laudo suíço, que foi uma política de Estado para fixar esse povo no campo, né, do contestado, que tem lá 1900, né? E isso não é respeitado. O Código, a Lei 4504, por exemplo, que tem um singelo apelido de Estatuto da Terra, estabelece lá no seu artigo 1º, um posseiro, um produtor, um ocupante de terra tem o direito de adquirir o domínio com um ano de ocupação. Pessoas estão há um século, mais de um século em cima. O laudo suíço tem mais... O laudo 120 suíço, anos, né? Para contextualizar também é importante explicar que o laudo suíço foi um documento que definiu que ali, a partir do rio Araguari, não era Guiana Francesa, isso, não era domínio francês. Né? Divisa foi para o rio Iapoca, exatamente. Teve conflito, teve sangue para isso. Guerra, o Cabralzinho ficou famoso, né? Um homem da nossa história. Veja, por exemplo, o garimpo do Lourenço. Ele tem 132 anos. E aquela área é Brasil, é Amapá, há 122 anos, né? Com o laudo suíço é de 1900. Então, antes de ser Brasil, antes de ser Amapá, já tinha o garimpo. Então, considera-se que aquilo está consolidado porque ele é muito antes das leis. O que acontece? Mas tem irregularidade, dá para melhorar? Sim, daí chama um técnico, vai lá, faz um RCA, lá, um relatório de controle ambiental, faz sugestões, faz condicionantes. Essa situação não é nova, desse travamento da lentidão, para as licenças, né, para a produção. O Bolsonaro foi eleito com essa promessa de que ele ia desburocratizar, que ele ia facilitar, que ia ser mais objetivo esse processo todo para destravar lá a atividade no campo. Mas não foi isso que aconteceu. Tanto é que a gente está vivendo essa situação aqui. É o IBAMA aqui das cartas. Então, veja bem, o problema é que daí houve o embate, porque não tem nada de ilegal na maior parte dessas atividades. Por exemplo, você não precisa de ter título de terra, apesar de que eu tenho.
título de matrícula, enfim, tudo legalizado lá, também não tenho licença. Mas quem não tem, não precisa ter. Desde que Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, se planta em terras públicas. A terra é do público, a pessoa é um poceiro, como eu disse, o primeiro artigo do Estatuto da Terra, de 1964, de dezembro, estabelece lá que a pessoa, a partir de um ano de ocupação, se ela está cumprindo a função social, ou seja, cumprindo o artigo 186 da Constituição, que é o ocupante da terra ou poceiro precisa dar função social à terra, com cultura efetiva e morada habitual. Só isso. Claro, agora veio mais modernamente, claro, não ter trabalho escravo e ter cuidado ambiental, mas não tem outra questão. Então, a Constituição trata disso e o Estatuto da Terra trata disso. Você pega o nosso Código Florestal, trata disso. Pega a nossa legislação de meio ambiente, ela trata disso e eu conheço bem. Qual seria a tua primeira providência como senador para tentar mudar isso? Apoiar ações de Estado. Primeiro, me posicionar e tratar do assunto de forma que oportunize. As pessoas não precisam de cesta básica, elas precisam de dignidade. E é o melhor programa social que existe no mundo é emprego. Então, nós vamos discutir juntamente com o governo um grande plano de retomada, de reconstrução do Amapá, juntamente com o vice-governador Jaime, para a gente destrancar. Então, a primeira coisa que vai ser feito dentro desse contexto, colocar uma palavra nova no dicionário, que é desproibir de trabalhar e produzir nos setores produtivos. Segundo, tirar o Estado da frente de ficar atrapalhando as pessoas que querem empreender. Nós temos constitucionalmente e legalmente, nas leis infraconstitucionais, direito de empreender, direito de trabalhar, direito de produzir. E desde que o Abraão, o Moisés chegou no mundo, as terras têm uma utilidade de plantar alimentos. Eu já propus, inclusive, para o governo, quando era membro do governo, vamos dedicar 5% do território estadual. Eu estou dizendo há muito tempo que 3,5% das áreas de campo e cerrado são suficientes para nós dobrar o PIB do Amapá, produzir todo o nosso alimento, exportar, fazer aqui indústria de soja, de ração, criar os nossos bichos, produzir algodão, fazer fábrica de tecido na Zona Franca, como o Âncora, da ZPE, dar o caroço de algodão para confinar o gado, que é a melhor comida que tem para fazer confinamento. Aí a gente produz a integração lavoura-pecuária e a gente verticaliza, em vez de ter um búfalo cada 10 hectares, botar 10 hectares num búfalo, inverter a forma de produzir, que é o que se fez no Brasil. O Brasil reduziu a área de cultivo de pasto nos últimos 20, 30 anos e aumentou 5 vezes a produção de carne. O que foi que te fez sair da, entre aspas, poltrona, para ir para a rua, para pedir voto, para participar do debate político? Se nós separarmos o Paraná, Santa Catarina, é a Suécia, a Dinamarca. Se separarmos aqui o Amapá, é a Somália, a África subsaariana. E aí, dentro dessa África subsaariana, que é a Somália, que é o Amapá, nós temos ali os Principados de Mônaco, a Dinamarca ali, aquelas ilhas de prosperidade que estão ficando com quase todos os recursos. Não é uma coisa razoável a gente enxergar isso e ficar achando que está bom. Já houve interesse, na tua opinião, por exemplo, você está aqui como exemplo, a gente tem um baita potencial que é o da produção de laticínios, né, do queijo da búfala, né, do queijo bovino. E por que a gente ainda não tem não viu ainda uma fábrica de laticínio aqui, já que a gente tem uma área geográfica que é a zona, a ZPE ali, né, onde está o distrito industrial ali, né, tem incentivo fiscal e a gente não tem uma... Então, todos os setores, por que não tem? Você vai no interior do Goiás, do Paraná, de Santa Catarina, pega uma cidadezinha lá de 20 mil habitantes, tem 50 vezes mais indústria do que aqui. O FPE lá, o FPM, então, representa 10, 15%. Mas lá é por quê? Porque a legislação, a fiscalização é mais frouxa? O processo é mais rápido? Qual é a diferença? Vou resumir. O que precisa é a gente pensar como o Brasil. Se você pegar a lei normal, mesmo a 140, a lei ambiental que ajustou a resolução 237 do CONAMA, ela estabelece claramente essas questões. De quem que licencia, qual é o tamanho do impacto. Tem que fazer uma licença? Vai lá e faz. Quando eu assumi a junta, tinha uma frase assim: é muito difícil abrir uma empresa e impossível fechar. Tu já ouviu essa frase? Hoje tu faz em segundos aqui no celular. Nunca mais precisa abrir aquele prédio lá. Tu tem na nuvem, digitalizamos tudo. O Estado tem que fazer. Tu vai lá, pede um registro, eu vou lá em 10 minutos, em 1 hora, e faço. Não é para demorar 3 meses e criar dificuldade para vender a facilidade. Então, é isso que é Estado. Aí eu cobro uma taxinha lá de 100 e poucos reais
Em minutos eu te devolvo o teu registro dentro do teu computador. Isso deveria ser em tudo. Por exemplo, uma área pequena de 100 hectares, lá na minha sede, que tem licença há 20 anos, venceu a licença, eu vou lá no sistema e peço para renovar a minha licença. O cara pode pegar o Google, ir lá e olhar, fazer uma vistoria em 10 segundos e voltar e emitir. No mesmo dia a minha renovação, eu pago a taxa, que não precisa ser barata para remunerar o sistema, e aí no outro dia eu tenho a minha licença eletrônica. E quem é o Gilberto Laurindo? Explica para o nosso internauta, para o nosso seguidor. O Gilberto Laurindo é um engenheiro agrônomo paranaense de Foz do Iguaçu que mora há 32 anos aqui no Amapá, que já se meteu em muita confusão empresarial, sindicato, associação comercial, polêmica, debate. Polêmica, debate. Eu estudo muito, há quase 4 décadas, desenvolvimento econômico, meio ambiente especialmente. Sou o precursor do que se pode dizer uma das melhores leis ambientais do mundo, né? que construiu a logística reversa quando eu coordenava o programa Paraná Rural. Eu propus isso lá e implantei na nossa região oeste, depois ela tomou um rumo e virou uma lei federal, que foi feita lá por um deputado também sulista, que recicla 95% do lixo da agricultura. Os americanos, que são o segundo colocado, reciclam 55%. Então, eu tenho um trabalho dentro dessas áreas de estudar, de fazer a pesquisa, desenvolvimento da tecnologia, de todas as coisas que se produz aqui em Macapá, né? As pessoas me diziam, inclusive profissionais da área, Gilberto, está perdendo o seu tempo, isso é cerrado nosso não produz nada. Já caiu essa... Eu achava graça, eu fui lá e faz tempo. eu fui lá, fiz o que tinha de ser feito, desenvolvemos a tecnologia, fiz lá os experimentos todos, de tudo que tu imagina já plantei, e dizendo que lá em Israel, que é deserto, eles tiram até o sal da água, irrigam e fazem produzir, imagina, no lugar desse que chove todo dia e com uma terra dessa boa. Então, eu venho quebrando paradigmas, fazendo as coisas de forma diferente, por onde eu vou passando vai ficando diferente e todo mundo conhece isso. Às vezes precisa arrumar alguma confusão, mas é porque o status quo que está não deve ser mexido. E eu sempre provoco uma mexida, eu gosto de fazer as mudanças, nós precisamos evoluir. Nós moramos isolados aqui, mas não precisamos ficar isolados. Às vezes você precisa dar uma sacudida, claro, né? Essa confusão é uma sacudida. É uma sacudida, claro, um debate, ir para o debate, claro, nós temos que arrumar as coisas. Nós gostamos de manter esse isolamento, por quê? Porque isso é oportuno, isso é bom para alguns. Por que a gente não faz a ponte no Jari para ligar o Brasil ao Amapá, ou o Amapá ao Brasil de verdade? Porque fica todo mundo sempre dependente do Estado, né? Porque todo mundo quer ficar dependente, se cria esse vício, né? As pessoas ficaram viciadas, isso é ruim, nós precisamos agora dar um saculejo. Então, uma das funções desse novo senador que o Amapá deverá ter, esperamos, pelo Patriota, é que pelo Patriota, o Patriota quer participar desse debate assim, por que parou por quê o Estado? Por que nós não avançamos? Por que nós temos que criar os nossos frangos lá em Santa Catarina e não aqui no Amapá? Por que a gente não pode plantar milho? Ah, mas estraga o meio ambiente. Qual é o meio ambiente que estraga? E lá em Santa Catarina, onde planta, não estraga? No Paraná, no Mato Grosso? Ou a gente faz careta para cega e acha que trazendo de lá ficou certo? Nós vamos controlar as nossas queimadas aqui só única e exclusivamente plantando na terra. Não tem outro jeito. Okay. Então, se nós não tivéssemos outro motivo, teríamos esse para cultivar nossas áreas e produzir o desenvolvimento do Estado, gerar os empregos que precisa. Gilberto, obrigado pelo bate-papo. Você com o Gilberto Laurindo, pré-candidato ao Senado pelo Patriota 51 aqui no Amapá. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Nafs. Obrigado a todos. Você curta o nosso canal, se inscreva e continue ajudando a gente a fazer conteúdo interessante para você. Até mais.